Nacional da França e cultura política, uma parte da cultura política. Hoje a corrupção é um fenômeno sistêmico no Brasil. A corrupção se tornou o centro da crise mais contemporânea brasileira. A Corrupteca é um projeto cujo objetivo central é produzir uma ferramenta analítica que permita quem tiver interesse poder pesquisar o fenômeno da corrupção, né? Quer dizer, acho que não é preciso argumentar muito, a corrupção se tornou o centro da crise mais contemporânea brasileira, da crise política. A crise não é só isso, a crise é econômica, a crise é de coordenação do governo, a crise é dos partidos, mas há uma parte muito substancial da crise política que se deve à corrupção, se deve a como partidos brasileiros se envolveram em corrupção e como isso acabou criando uma inter-relação com a administração pública. Hoje a corrupção é um fenômeno sistêmico no Brasil, né? Que perpassa praticamente todas as esferas da administração pública e está muito concentrado em algumas áreas, como no caso do Executivo, tem ramificações no Legislativo e até no Judiciário, né? Ora, dada essa centralidade, nós entendemos na USP e também com a participação do professor Giovanni Eudasi, que é do projeto Versila, né, educacional, nós entendemos que era preciso criar uma ferramenta analítica, né, e que ao mesmo tempo permitisse, desse a possibilidade de que pessoas do público em geral, estudantes, mas principalmente jornalistas e pesquisadores, pudessem, se quisessem, aprofundar a percepção, o conhecimento e principalmente o exame das implicações da corrupção no Brasil e na maior parte das sociedades onde o fenômeno é muito forte, né? Para isso, o que nós fizemos? Em primeiro lugar, a ideia foi ter acesso ao arquivo de uma fonte de informação que permitisse mostrar historicamente a presença da corrupção no Brasil e nos levou a uma parceria com o jornal Estado de São Paulo. O Estado tem um arquivo digitalizado deles desde o século XIX, praticamente das últimas décadas do século XIX. Nós fizemos esse acordo, temos todo o arquivo do Estado disponível, mas evidentemente para analisar a corrupção, o problema não é apenas ter a informação. Por exemplo, o caso do Mensalão, o caso da Georgina de Freitas, que é um dos casos mais famosos anteriores a esse período todo, não é, de corrupção na Previdência brasileira, né? A Georgina desviou volumes enormes de recursos, ficou mais de 10 anos presa, foi para o exterior, voltou, reembolsou. Então, você pega um caso como esse, é preciso retraçar na origem o que aconteceu, quem estava envolvido e as implicações. O arquivo permite isso. Mas, ao mesmo tempo, nós entendemos que era preciso ter, no acervo da Corrupteca, ter material que permitisse para os pesquisadores fazer comparação. Então, mediante um acordo com a Open Archives, nós temos o acesso às bibliotecas de mais de 5.700 universidades do mundo inteiro. Na verdade, o projeto começou com 90 mil itens. Hoje tem o lançamento da segunda fase que nós vamos fazer hoje, tem 8 milhões de itens, né? Porque tem o do Open Archives, tem dessas bibliotecas, tem do Estadão, tem o arquivo inteiro do Senado Federal brasileiro, tem uma parte do arquivo do Congresso americano, tem uma parte da Biblioteca Nacional da França e também uma parte substantiva de jornais espanhóis que tratam do tema da corrupção e da implicação da corrupção na Espanha e na América Latina, né? O material é enorme e é essa a ideia, né, de você poder oferecer bases para quem quer. Porque a questão é a seguinte, a corrupção tem essa centralidade que nós estamos vendo na experiência brasileira. Nós precisamos nos livrar disso, né? Mas para se livrar disso, não é apenas um problema de ter leis, instituições, processo, punição. É preciso, do ponto de vista da sociedade, né, ter mecanismos pelos quais a sociedade possa se apropriar do fenômeno, do conhecimento do fenômeno, das implicações e, ao mesmo tempo, começar a mudar a cultura. Cultura política, uma parte da cultura política que por esse lado toca na questão da corrupção. Quer dizer, há uma certa ideia
que às vezes perpassa uma boa parte dos partidos políticos brasileiros, que é, como todo mundo faz, nós também podemos fazer. E eu acho que o PT, por exemplo, Partido dos Trabalhadores, caiu nessa armadilha, né? O PT era um partido que queria, de alguma maneira, mudar a política brasileira, resgatar a dignidade da política, e tinha um projeto social extremamente importante, mas nesse processo, eu tenho usado sempre essa expressão, perdeu a alma no meio do caminho, né? No meio do processo. E ao perder a alma, aceitou fazer o que condenava antes do que os outros faziam. Ora, essa cultura de que quando você chega no poder pode fazer qualquer coisa, que é uma coisa autoritária, arrogante, prepotente, não é apenas uma questão de acusar A ou B. Nós precisamos mudar a nossa cultura. A cultura da sociedade que é leniente num certo sentido, pelo menos, é leniente com a corrupção. Vou dar um exemplo, Eu tenho conduzido, desde meados dos anos 80, uma série de pesquisas na Universidade de São Paulo sobre a cultura política dos brasileiros. Uma pesquisa baseada em pesquisa de opinião, em surveys de opinião nacional. Fiz mais de meia dúzia de surveys desde meados dos anos 80. Quando você pega o tema da corrupção, 3 coisas extremamente interessantes, intrigantes que aparecem. Quando você fala a corrupção dos políticos, do sistema, dos partidos, perto de mais de 80% é contra. E acha que é um problema seríssimo, que tem que ser enfrentado, etc. Quando você faz a mesma pergunta e diz, e os brasileiros, como você... Quando você fala, já não são mais os políticos, o sistema, mas os brasileiros, cai para menos de 60%. E quando você faz as mesmas perguntas, se você estivesse no lugar de um político, para superfaturar uma obra, para nomear parentes, para indicar, para desviar recursos, etc. Bom, aí os entrevistados são muito lenientes consigo mesmos. Não é a maioria, mas é um volume grande de gente que diz, bom, eu também faria. Quer dizer, tem uma certa leniência social com a corrupção, o que mostra que é um ingrediente da cultura. Agora, a cultura, o fenômeno da cultura, principalmente da cultura política, não é alguma coisa que muda de repente. Você não vai dizer, bom, está acontecendo isso, aquilo, e em 5 anos, 10 anos muda. Não, o fenômeno da cultura é um fenômeno muito duradouro, E ele depende, para mudar muitíssimamente, em primeiro lugar, que as lideranças, no sentido amplo da palavra, não só as lideranças políticas, mas principalmente as lideranças políticas, liderança religiosa, liderança cultural, no nível da educação, sejam capazes, pelo seu exemplo, de apontar caminhos novos. Quer dizer, de indicar que nós podemos cuidar dos interesses públicos no Brasil sem meter as mãos nas coisas que, na verdade, mancham estragam esse projeto. Então, esse processo de mudança da cultura, ele é demorado. E eu acho que depende muito de 2 coisas absolutamente centrais. Em primeiro lugar, de que tenha esse exemplo que eu falava antes. Mas, em segundo lugar, que as instituições comecem a mudar no seu comportamento. Agora, nenhuma instituição muda em um período curtíssimo de tempo. Veja, por exemplo, o exemplo que eu dou é que está se formando no Brasil nos últimos anos o que eu chamaria um sistema de integridade para cuidar de abuso do poder e questões como a corrupção. O que é o sistema de integridade? É a ação da Polícia Federal, do Ministério Público, da Justiça Federal, a exemplo agora da comarca que é dirigida pelo juiz Sérgio Moro, do Tribunal de Contas da União e mesmo da CGU, que é a Controladoria Geral da União, que, no entanto, nesse caso, o seu ministro é nomeado pelo presidente da República. Mas nos outros casos, que têm mais autonomia, está se constituindo digamos assim, um procedimento de integridade que uma instituição colabora com a outra no sentido de jogar a luz sobre o problema, aumentar a informação dos processos, denunciar e punir. Quer dizer, nós estamos muito no começo. A exemplo da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato tem menos de 2 anos, E agora que ela está começando a produzir uma série de evidências, de fato, inclusive de delação premiada, eu acho que nós estamos na trilha dessa mudança. Quanto tempo vai demorar? Eu não sei, mas a Corrupteca quer ser exatamente um projeto a esse serviço, Eu acho que nós temos uma crise de liderança hoje no Brasil.
se olhar o panorama em geral, você tem alguns líderes, talvez o Lula no caso do PT, o Fernando Henrique no caso do PSDB, presidente da República, um ou outro governador, mas para um país de 200 milhões, com a complexidade que é o Brasil, você contar em menos de 5 dedos da mão o número de líderes realmente significativos, e sem entrar no mérito, quem está certo, quem está errado, né? É muito pouco. Então, eu acho que nós temos um problema de formar líderes novos, líderes mais jovens, capazes de pensar o Brasil de uma outra maneira, com outro compromisso. Isso é também um processo de mudança da cultura, né? E, quer dizer, eu acho que nós temos hoje um lastro na sociedade, principalmente no segmento mais jovem, que quer uma outra maneira de pensar a sociedade, de pensar as relações, né? Não só as relações pessoais, sociais, uma liberdade maior em várias áreas do comportamento, mas também de uma outra maneira de entender a função do governo, do poder público e as pessoas que podem servir essas instituições, né? Esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que a crise, num certo sentido, né, ela mostra muitas faces, né? É uma crise multifacetada, né? Cada lado que você olha é o lado da economia. Bom, a economia, num certo sentido, ficou muito apoiada num modelo de fortalecer o mercado interno sem resolver problemas de infraestrutura, sem resolver problemas de estimulação da produção, etc. Então, estrangulou. O sistema político tem vários problemas extremamente graves, e eu acho que o mais importante deles é o sistema de representação. Não é? A sociedade não se sente bem representada, não é, nas instituições de representação, particularmente os partidos e o Congresso, né? Então, eu estou dando esses exemplos para indicar todas essas faces, são faces diferentes da crise. Agora, o que me chama a atenção nesse momento é que é quase como se a corrupção ficou uma coisa angular, né? Ela pega vários lados, ela mobiliza partido, ela mobiliza a administração, ela mobiliza a opinião pública. Então, é como se enfrentar isso nos permitisse, de alguma maneira, ir ao coração da matéria, né? É como se isso nos permitisse, de alguma maneira, trazer à tona. Será que é possível ter, na perspectiva da política brasileira, ter uma coisa em que o interesse público prevalece? Essa é a grande pergunta, né? Quer dizer, dá para fazer alguma coisa ou vai ser sempre isso? Sempre os grupos, as facções, cada um se beneficiando, pouco importa o que acontece com o conjunto do país, se dá certo, dá, se não dá. Quer dizer, eu acho que nós estamos no início de uma mudança. Desse ponto de vista, eu sou otimista. Eu acho que há uma tradição no Brasil de pouca participação cívica, né? Quer dizer, nós tivemos 2 períodos de ditadura muito duras no Brasil, com consequências muito ruins, né? Mas nas 2 vezes que nós saímos da experiência da ditadura, a sociedade, na fase, digamos assim, de luta contra, do auge da luta contra, se mobiliza, depois é como se a turma quisesse descansar, né? Relaxa e vamos ver o que acontece. Bom, e aí perde-se muita coisa que significa uma capacidade de controle, de influência. Em última análise, você pensar qual é a diferença da democracia em relação aos outros regimes alternativos, ditadura, o que ocorreu no período do modelo soviético, né? A grande diferença é que não apenas você vota, a ideia de que a democracia é só votar é uma bobagem, é uma limitação, não é? É uma visão diminuída da democracia. Você vota, mas ao mesmo tempo, em tese, você tem mecanismos para influenciar o sistema, para controlar o sistema, para pedir mais, para avaliar, etc., que são as instituições de representação. Então, é como se essas instituições funcionam mal, a ideia de participação fica prejudicada, né? Porque as pessoas não acham que vale a pena gastar o seu tempo, botar energia, né? Porque a participação tem um custo sempre, né? Você tem que sair de casa, você tem que deixar de fazer outras coisas. Bom, então, nós temos, por causa desses 2 períodos de ditadura e dessas consequências, nós temos uma tradição de uma participação relativamente baixa. Isso aparece também nas pesquisas, né? Quando a gente faz perguntas, você participa disso, participa daquilo,
envolvendo grupos religiosos, grupo de bairro, sindicato, partidos, associações profissionais, nunca passa de um dígito. É sempre 8%, 9%, com exceção de grupos religiosos. Não é? A comunidade eclesial de base, o grupo da igreja, que chega a 12%, 13%. Agora, é muito baixo, né? E tem uma outra coisa interessante sobre esse aspecto ligado à participação que você perguntou, que você chamou a atenção, que é o seguinte: também as perguntas das pesquisas sobre a confiança interpessoal, o Brasil é um campeão de desconfiança. As pessoas só confiam em pessoas da sua família, assim mesmo com dúvidas. Ninguém confia no vizinho, ninguém confia nas pessoas com quem trabalha, ninguém confia nos políticos, ninguém confia nas autoridades. Agora, confiança nos outros é um capital social, né? Você não faz participação se não tiver capital social, se você não tiver mínimo de agregação. Então, são elementos da cultura política, da cultura social, que tem que mudar, né? E muda quanto mais perspectiva a gente tiver de inovação, de trazer, digamos, iniciativas novas, né? E desse ponto de vista, tanto o projeto da Corrupteca como esse trabalho que vocês fizeram, não é, com a FEComércio, eu acho que vai nessa direção. Chamar atenção para problemas e, ao mesmo tempo, abrir uma janela de que as pessoas comuns podem participar, podem opinar, podem influenciar. Quando as pessoas percebem que elas podem influenciar, elas participam mais. Agora, isso remete para uma questão. É como se, num certo sentido, é como se a gente dissesse que a participação depende da estrutura de oportunidades. Se você tem oportunidades que são criadas pelos organismos públicos, pelas associações, pelos sindicatos, por exemplo, caso dos partidos políticos. Partidos estão muito distantes da população. Eu vejo isso por duas razões. Em primeiro lugar, porque eles não vão à população, não vão ao povo. Não vão às universidades, não vão aos bairros, com raríssimas exceções. O PT, na sua origem, fazia isso, depois perdeu completamente essa prática, né? Hoje quase ninguém faz. Nem a oposição, que quer ganhar as mentes e os corações, não vai falar com as pessoas, não vai ouvir as pessoas. A outra coisa é o seguinte: o Brasil, todo mundo do Brasil critica os Estados Unidos, né? Bom, todo mundo não, mas digamos de uma maneira geral, os americanos são imperialistas, são arrogantes, fazem a guerra, não sei o quê. Quando você olha o sistema partidário americano, o bipartidarismo americano, tanto os democratas como os republicanos não fazem uma eleição e não decidem um programa sem fazer as primárias. Veja o que acontece, quer dizer, no caso da última eleição, que o Obama apareceu como candidato da reeleição do Partido Democrata. Houve uma enorme disputa, inclusive a Hillary, que agora vai ser a candidata provavelmente desse ano, né? Quer dizer, tem uma enorme disputa, tem que vir, tem que ir nos bairros, tem que ir nas cidades, tem que ir nos estados, tem que se explicar, tem que, sabe, fazer um processo de desnudamento das suas próprias teses e dialogar com a população. Aí você pode eventualmente ganhar apoio para ser o candidato. Quer dizer, é um processo que leva em conta a opinião dos outros. Ora, no Brasil, não tem isso, né? Os representantes acham que não precisam ouvir os representados. E a outra coisa que é um reverso dessa atitude é, mesmo quando as pessoas cometem erros enormes, muito graves, não é? Como no caso da política econômica dos últimos 4 anos, como no caso da crise hídrica em São Paulo e em outros estados, ninguém vai me dizer que os governos não têm nenhuma responsabilidade nisso. O governo tem que planejar, tem que antecipar, tem que ter informação. Ninguém pede desculpas no Brasil. Ninguém diz, olha, publicamente, né? Dizer, nós fizemos um esforço para dar certo, nós fizemos um esforço para acertar, mas cometemos algum erro, estamos pedindo desculpas, vamos modificar. Não, tem sempre uma maneira de contornar as coisas e apresentar de maneira rósea. Então, eu acho que isso afeta a participação, porque as pessoas sentem que elas não têm capacidade de influência, que a opinião delas não vale, né? Quer dizer, a participação depende, em parte, de uma motivação das pessoas para participar, que é uma coisa da cultura política, mas ela depende também de uma estrutura de oportunidades.
Se você abrir oportunidades, as pessoas aproveitam e participam, e dizem o que pensam, e eventualmente dão a sua contribuição.